Como funciona o ansiolítico? Existe um grande problema hoje nas classificações dos psicofármacos, que eu já falei isso várias vezes, mas que normalmente a gente classifica eles com base na patologia de costume que ela trata, né? Por exemplo, eu vou falar sobre o inibidor seletivo de recaptação de serotonina, aí eu chamo ele de antidepressivo, sendo que talvez você ou alguém da sua família tenha passado por isso. Muitas vezes uma pessoa trata a ansiedade com medicação que é considerada antidepressiva também. Aqui é a mesma coisa, às vezes a gente usa uma medicação que normalmente é chamada de ansiolítico, mas para poder tratar insônia. Então, essas classificações elas são um pouco confusas, mas no final das contas, o ansiolítico, na maioria das vezes, quando a gente pensa em ansiolítico, os mais comuns são os que nós chamamos de benzodiazepínicos, né? Como o clonazepam, o diazepam, que são depressores do sistema nervoso central. O que é isso, Lucas? O que significa tudo isso? O que é um depressor do sistema nervoso central? Né? Não tem nada a ver com transtorno, depressão, tá? Depressor aqui vem no sentido de deprimir, de reduzir a sua atividade. Então, basicamente o que os benzodiazepínicos fazem é muitas vezes simular a ação do GABA, que é um neurotransmissor inibitório, o principal neurotransmissor inibitório, que vai justamente, como o próprio nome já sugere, inibir a atividade em certas áreas do seu cérebro. Então ele vai reduzindo a atividade do seu sistema nervoso central para poder gerar um efeito ansiolítico. Porque se a gente for parar para pensar, o que é a ansiedade, o medo, né? É uma ativação ali do seu sistema nervoso simpático, da sua amígdala cerebral, que está muito associada à ativação dos seus sistemas de alerta, de vigília. Então, o cortisol, por exemplo, ele é um hormônio que muita gente conhece como hormônio do estresse, o hormônio do medo, o hormônio da ansiedade, mas na verdade o cortisol ele é o hormônio da vigília, né? Ele é o hormônio do alerta. Então, o que acontece é, numa perspectiva quantitativa, se eu estou pouco alerta, se eu tenho pouco alerta na minha vida, isso é ruim para mim, porque eu preciso ter um nível de atenção para as coisas, para as atividades cotidianas, até para eu conseguir prestar atenção nessa live aqui, por exemplo, eu tenho que ter um nível de cortisol existente. Mas se eu vou aumentando esse nível de alerta, eu vou chegando no nível disfuncional até gerar aquela hipervigilância muito comum na ansiedade, em que a pessoa está excessivamente preocupada com tudo. Então, o ansiolítico, o benzodiazepínico, esse depressor do seu sistema nervoso central, vai basicamente gerar realmente essa inibição de certas áreas do seu cérebro, essa diminuição dessas áreas, para poder gerar um efeito calmante, um efeito ansiolítico. E assim como qualquer depressor do sistema nervoso central, a gente tem uma sequência de efeitos que eles geram. Como, por exemplo, num primeiro momento, a gente vai gerar um efeito ansiolítico. Mas se a gente aumenta a dose, né, dependendo da forma de administração e tudo mais dessas medicações, isso vai começar a gerar um efeito sedativo, que é tão comum em não só medicações, como drogas, aquele famoso Boa Noite Cinderela, né? Eu tô tentando lembrar o nome dele aqui, é o Não é? Bom, é alguma coisa com F, vou lembrar em algum momento. Mas é o Boa Noite Cinderela, o álcool, né? São essas medicações que elas geram um efeito ansiolítico muitas vezes, mas pela dose, pela administração, pela composição, ela também vai te sedar. Isso você vai aumentando ainda mais a sequência de acontecimentos, vai gerar um efeito hipnótico. Efeito hipnótico não tem nada a ver com a ferramenta da hipnose. Efeito hipnótico é a indução ao sono, por isso que muitas vezes são utilizados para poder te ajudar a dormir melhor. E se você aumentar indiscriminadamente ainda a dose, o próximo passo é coma e o próximo é morte, né? Então, a depressão do sistema nervoso central, ela segue essas etapas. Ansiolítico, sedativo, hipnótico, coma, morte, né? Afinal, se a gente começar a reduzir completamente a atividade do sistema nervoso central, chega um momento que a gente entra em coma ou que tudo para de funcionar, aí morreu. Mas é claro que você não precisa ficar preocupado tomando doses controladas de um ansiolítico se aquilo ali foi bem recomendado pelo psiquiatra. Mas o resumo da história é isso, tá? O ansiolítico é um depressor do sistema nervoso central, pelo menos os benzodiazepínicos, que eles vão simular essa ação de neurotransmissores inibitórios, reduzindo a atividade do seu sistema nervoso central e gerando um efeito ansiolítico que, caso a dose seja maior, pode gerar também efeito sedativo, hipnótico e tudo mais, beleza? Respondido? Alguém ficou com alguma dúvida? Manda aqui embaixo que eu respondo para a gente poder esclarecer qualquer ponto que tenha ficado pendente.
Bom, muito boa noite a todos que chegaram aí. Ó, quem chegou, galera, já mete o dedão aqui no coraçãozinho, manda isso aqui para todo mundo que você conhece que pode querer saber mais de neurociência, que é bom que a gente agrega mais na live aqui com mais interações, mais perguntas, e quem for tendo pergunta pode ir deixando, beleza? Vamos lá. Próxima pergunta aqui. Pergunta boa, pode ser um pouco polêmica, mas vamos lá. Deixa eu tirar esse óculos. O que acha da terapia cognitivo-comportamental? Bom, eu gosto muito da terapia cognitivo-comportamental. A teoria cognitivo-comportamental, muitas vezes eu me baseio até nela para poder explicar algumas coisas para os meus pacientes, para explicar algumas coisas para os meus alunos. Eu acho que ela é uma abordagem muito pé no chão, porque ela traz uma visão que ao mesmo tempo é científica, mas também ela agrega um pouco de filosofia no meio, né? Afinal, uma coisa muito importante, a galera costuma falar muito que a terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem baseada em evidências. Não é, tá? Existe uma parte da TCC que ela ainda parte de pressupostos subjetivos filosóficos do ser humano, como por exemplo a ideia de o que é um pensamento, o que é uma crença, o que é uma emoção. Isso ainda parte de uma certa subjetividade em vários momentos. Então, não necessariamente a TCC ela pode ser encarada totalmente uma abordagem baseada em evidências, mas sim que os seus resultados eles são mais robustos em termos de evidências do que outras abordagens. Então ela é uma abordagem que ela se preocupa em ser mais pé no chão, e a TCC eu gosto muito dela porque ela não fica viajando demais na maionese, vamos dizer assim, ela não fica trazendo explicações mirabolantes para as coisas, trazendo misticismo para o meio, ela tenta entender realmente como funciona a cognição e o comportamento humano. Então, ela é considerada padrão ouro para tratamento de muita coisa hoje, é considerada a melhor abordagem para muita coisa, mas ao mesmo tempo que eu considero ela muito benéfica e que eu mesmo me baseio grande parte do tempo nela, eu também não acho que ela seja a abordagem que resolve todos os problemas da humanidade, não. Tem muita desonestidade intelectual da galera que defende tão ferrenhamente TCC para tudo. Por exemplo, um ponto que a gente precisa deixar bem claro é que a evidência científica para a psicoterapia como um todo é limitada. Tanto que, infelizmente, para outras áreas da saúde, médicos, fisioterapeutas, galera que segue mais a ideia da prática baseada em evidência, a galera costuma considerar a psicologia um ramo muito, vamos dizer assim, primitivo nesse sentido, porque eles ainda são muito atrasados em termos de evidência científica. Então, mesmo para a terapia cognitivo-comportamental, as evidências não são robustas, tá? Elas não são robustas, elas são um pouco melhores. Existe muita coisa ainda que não foi bem estudada. Então, ela não é uma abordagem que foi demonstrada, que ela é incrivelmente eficiente para tudo, com uma super qualidade de evidência, não é. Só que, de fato, nós temos um volume maior de publicação, temos evidências de qualidade moderada, muitas vezes para alguns desfechos, enquanto outras abordagens nem isso têm, e ela é uma abordagem que ela tem pelo menos uma plausibilidade. E muitas vezes, dentro das neurociências, a gente consegue fazer muitas correlações interessantes com as abordagens cognitivo-comportamentais, principalmente as abordagens mais comportamentais como um todo. Então, é uma abordagem que eu acho muito interessante, considero que qualquer terapeuta deveria aprender terapia cognitivo-comportamental como pelo menos uma abordagem, linha de frente para algumas patologias e que saiba utilizá-la aí no seu leque de abordagens. Eu acho que é uma abordagem interessante, precisamos ter pé no chão, não é a resolução de todos os problemas e temos que levar em consideração também a questão da individualidade, o que é a preferência do paciente, aquele pilar da prática baseada em evidência que precisa levar em consideração o indivíduo. Então, vira e mexe, você vai atender um paciente lá no seu consultório, que ele vai virar para você e falar: Lucas, olha, eu já fiz terapia cognitivo-comportamental, não gostei, não me identifiquei. Passei por 3 profissionais já, não rolou. Aí não adianta você ficar tentando empurrar a goela abaixo o negócio que para a pessoa ali não está fazendo sentido nenhum. E a gente tem que ter um leque de outras abordagens. Considero que a filosofia ela ainda é inerente ao trabalho do terapeuta, que a experiência individual ela também é extremamente importante, que os fatores comuns, que é o quê? O rapport, o vínculo com o terapeuta, ele continua exercendo um papel primordial na terapia, então
Não sou daqueles cara chato que fica falando que você tem que fazer isso. Faz só TCC, é TCC, TCC, TCC. Mas é, sim, uma abordagem extremamente relevante para nós aprendermos e que eu mesmo me baseei em vários momentos nas minhas formações, nas minhas terapias, beleza? Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu ver, alguém mandou alguma coisa aqui. Cristiano, Lucas, por gentileza, explica a diferença entre crenças intermediárias, crenças centrais e pensamentos automáticos. Obrigado. Boa pergunta, já que a gente está falando sobre TCC, né? Não é exatamente neurociências isso, mas vamos, já que a gente trouxe esse tema à tona aqui, vamos falar de uma forma muito resumida. A teoria cognitivo-comportamental como um todo, ela traz essa ideia dos pensamentos automatizados, as crenças centrais ou crenças nucleares, as crenças intermediárias. A crença central, vamos começar pelo pensamento automático. O pensamento automático, como o próprio nome já sugere, aquele pensamento, aquela cognição que vem para o paciente, que vem de uma forma automatizada, que não é uma coisa que a pessoa quer, mas simplesmente surge naquele momento. O pensamento esse que vem perante algum estímulo, algum gatilho disparador daquele pensamento. Então, vou pegar um exemplo aqui. Eu estou andando na rua, aí passou alguém que eu não via há muito tempo, deu um oi para aquela pessoa, ela passou reto, nem olhou na minha cara. Aí foi um estímulo. Aí nesse momento começa a pensar, caramba, essa pessoa deve estar com raiva de mim. Não, com certeza eu fiz alguma coisa errada. Não, ela deve me odiar. Não, isso, aquilo. É um pensamento automatizado que vem perante aquela situação. Agora, por que a pessoa teve esse pensamento? Por que ela não teve um pensamento melhor? Por que ela não pensou de que, não, peraí, ela deve estar com pressa, nem me escutou, deve estar com os problemas dela, não me reconheceu. Eu mesmo sou míope, vocês viram, acabei de tirar meu óculos aqui. Se eu tiver num momento que tem alguém muito longe tentando interagir comigo, eu nem vejo. Quantas vezes não aconteceu de alguém virar pra mim e falar, Lucas, te encontrei outro dia no shopping lá, te chamei, você nem me respondeu, nem vi a pessoa. E às vezes ela pode estar lá, remoendo toda uma história na cabeça dela. Por que a gente traz justamente o pior pensamento possível em algumas situações, né? Aí entra a questão das crenças centrais e as crenças intermediárias, que elas são na verdade, elas são, vamos falar sobre neurociências, as vias neurais que foram codificadas ao longo da história dessa pessoa e que guiam a sua forma de pensar. Então, com base nas nossas vivências, a gente vai criando as nossas convicções. Quem assistiu Divertidamente 2? É muito legal. Eu acho que tem uma outra coisa lá que não é válida cientificamente. Eu mesmo fiz um vídeo analisando Divertidamente por aqui, mas tem muita coisa lá que foi muito bem construída. E no Divertidamente 2 tem justamente isso, né? Com base nas vivências lá da protagonista, que eu esqueci o nome dela agora, não lembro. Mas ela vai criando as convicções dela. Convicções essas que guiam realmente a sua forma de agir, né? Então essas nossas convicções, elas são vias neurais, são memórias, aprendizados que são construídos no nosso cérebro e que eles guiam de alguma forma o nosso modo de agir, nosso modo de pensar, nosso modo de sentir. Isso pode acontecer a partir dos condicionamentos, que são processos automatizados, mas as crenças, elas são consideradas processos mais conscientes, coisa que a pessoa consegue de alguma forma, numa técnica terapêutica, numa abordagem de análise, ela consegue identificar suas próprias crenças. Então, o que seria uma crença central? A crença central, ela é justamente aquilo que está por trás da crença intermediária, e a crença intermediária está por trás do pensamento. Então, pegando um exemplo aqui, fica mais fácil. Crença, nesse caso que a pessoa passou na rua e eu já fiquei achando que o problema estava comigo, crença central, às vezes é alguma coisa do tipo, eu sou inferior, ou eu incomodo as pessoas, ou as pessoas não gostam de mim. É uma crença que eu tenho sobre as coisas. E a crença intermediária é aquela que ela se aproxima mais daquele contexto específico. Como, por exemplo, se eu sou inferior, logo, se alguém passou reto na minha cara, é porque a culpa é minha. É porque eu fiz alguma coisa para ela. Mas o que está por trás disso? O fato de que eu me acho inferior. Entendeu? Então é basicamente isso. Com base nas minhas vivências, eu construo vias neurais, redes de conexões nervosas que se fortalecem. Elas representam a minha visão de mundo. E quando a gente fala sobre as partes mais corticais conscientes do ser humano, surgem essas convicções, essas crenças, que é basicamente a forma com que a pessoa enxerga ela mesma ou o mundo. Como, por exemplo, sou inferior. A crença intermediária é aquela que faz a ponte da crença para o pensamento, e o pensamento é, propriamente dito, a forma com que a pessoa encarou aquilo naquela situação, né?
Então é basicamente isso. E essa é uma teoria que eu considero muito relevante para nós explicarmos o surgimento dos problemas emocionais e comportamentais das pessoas e até para a gente fazer correlações claras disso com as neurociências aplicadas. Beleza? Ficou alguma dúvida? Deu para entender mais ou menos? Se tiver ficado alguma coisa pendente aí, pode perguntar, tá? Bom, tem mais duas perguntas das caixinhas aqui. Eu vou respondendo. Se mais alguém tiver dúvida, pode mandar aí. Vamos lá. O que acha da ketamina? Alguém já viu a ketamina, a esketamina? Já viram alguma vez aí? A ketamina ela é uma proposta de um antidepressivo de ação rápida para a depressão resistente. Então ela veio como uma abordagem promissora para ajudar pacientes que não conseguem ter bons resultados com as abordagens mais tradicionais, né? Pessoas que são resistentes aos métodos tradicionais, aquela famosa depressão persistente, resistente. E ela realmente demonstrou bons resultados com essas pessoas, é uma abordagem promissora. Assim como, por exemplo, como é que é o nome, gente? Que antigamente era chamado de eletrochoque, mas que hoje é algo muito mais tranquilo. Eletroconvulsoterapia. Assim como a eletroconvulsoterapia também é uma abordagem que nós temos evidências interessantes para tratamento de depressão resistente, para as pessoas que não respondem às abordagens mais tradicionais, mas sempre tem algum fator que vai contra, né? Nunca é maravilhoso, a gente nunca tem aquela abordagem que ela só tem lado positivo. Qual que é o problema da ketamina especificamente? A ketamina ela foi, para quem não sabe, majoritariamente era conhecida como um anestésico que era utilizado em cavalos, se eu não me engano. E aí descobriram que ela também poderia gerar algum efeito positivo no humor. O problema é que a forma de administração era uma forma endovenosa e aí se formularam uma composição que ela poderia ser intranasal, né, um sprayzinho. Qual que é o problema da ketamina? Primeiro, o custo. Ele é muito caro. Tá? Então eu não sei como é que tá hoje. Eu lembro que quando eu cheguei a fazer um vídeo no YouTube, você pesquisar aí novo antidepressivo de ação rápida, você talvez encontre esse vídeo meu. Eu fiz um vídeo falando sobre isso há um tempo atrás, e eu lembro que na época era muito caro. Então para você poder pagar essa medicação era realmente bastante custoso. E segunda coisa, ela requer um ambiente clínico, porque o médico ele tem que estar te acompanhando o tempo todo, não é uma coisa que você simplesmente compra e aplica por conta própria, mesmo sendo intranasal, mas é uma coisa que precisa ter um acompanhamento constante do médico, que também dificulta a logística da coisa toda, e principalmente são os efeitos colaterais. Então é muito comum que a ketamina ela gere alucinações, esses sintomas mas associados a transtornos psicóticos, né? Então, justamente por isso que a ketamina nem sempre é considerada aí como abordagem para tratamento de depressão, embora sim, ela demonstre ser promissora, mas ela tem esses prós e contras, né? Ele tem esses contras de ser caro, de requerer um acompanhamento constante, de ter vários efeitos adversos associados. Mas, com certeza, é uma abordagem promissora, beleza? Bom, só temos mais uma pergunta aqui, eu vou responder e quem mais tiver dúvidas pode ir deixando entendido. Obrigado. Que bom que fez sentido então, Cristiane. Quem é aluno, quem não é aluno, galera, aqui é um momento para vocês. Vocês podem perguntar qualquer coisa, que são 30 minutinhos de live aqui só para tirar as dúvidas de vocês. Bom, pergunta importante aqui para quem quer se inscrever na formação no curso de Neurociência na Prática Clínica. Posso fazer seu curso sem ser psicólogo? Pode, com toda certeza. Psicólogos são um dos principais públicos nossos no curso de Neurociências na Prática Clínica. Afinal, a gente fala justamente sobre psicoterapia. Então, nós temos muitos psicólogos por lá, que trabalham em diferentes linhas terapêuticas e esse é um dos principais públicos, mas também temos muitos profissionais lá que não são psicólogos. Temos outros profissionais da saúde, temos farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos e temos muitos psicanalistas, terapeutas integrativos. Eu não fico entrando nessa discussão se você tem que ser psicólogo para trabalhar com X, Y, Z. Fato é, a gente está lá para ensinar
neurociências. É para você que quer aprender a neurociência que é aplicável para a prática clínica. Então, se você deseja saber aplicar neurociências na sua prática clínica como um todo, que é o quê? Saber psicoeducar seus pacientes com uma autoridade muito maior, ganhando a confiança dos seus pacientes, é saber ter um raciocínio clínico melhor embasado, a saber aplicar as melhores abordagens com base em evidências, ter um discurso mais valorizado, enfim, o curso é para você. Você não precisa ser psicólogo, embora psicólogos sejam um dos principais públicos que são muito bem-vindos na nossa formação. Beleza, galera? É isso. Mais dúvidas? Se alguém tem alguma outra dúvida, aproveita, porque eu terminei de responder as perguntas das caixinhas. Se você já é aluno da formação, a gente vai ter nossa aula exclusiva nessa semana, se não me engano. Acho que na quinta-feira agora temos nossa aula exclusiva, porque na outra já é Natal e tudo mais, né? Então, nossa aula exclusiva vai ser sobre funções executivas. Vamos falar sobre isso na quinta-feira lá no Zoom. O link vai ser mandado no grupo do WhatsApp. E se você não é aluno ainda, a gente está com as inscrições abertas, é só você ir no link da minha biografia, tem um vídeo de apresentação com uma aula completa gratuita para você aprender sobre neurociências aplicadas e se fizer sentido para você depois, você pode se inscrever na maior formação de neurociências na prática clínica do Brasil. 15 dias de garantia incondicional, então pode vir sem medo, que eu tenho certeza que suas terapias se tornarão de outro nível depois de aprender lá com a gente, tá? Tamo junto, muito obrigado. A quinta-feira a gente tem live novamente, teoricamente aqui, mas eu vou abrir no caixinha ao longo dos dias, então continua acompanhando aí no Instagram, tem conteúdo bom e tem vídeo no YouTube. Estamos reativando o nosso canal do YouTube, onde eu vou publicar vários vídeos bem completos, diferente aqui do Instagram, que são vídeos curtos de 1 minuto e meio. A gente está formulando vários vídeos muito completos lá para o canal do YouTube, aulas gratuitas para você aprender sobre algum tema interessante, sempre sobre temas associados a neurociências. E o primeiro vídeo do YouTube, na verdade a gente já tem 2 vídeos do YouTube gravados, mas o primeiro ele já está pronto para ser postado, ele vai ser postado nessa semana ainda, falando sobre a afirmação do intestino ser o segundo cérebro. Tá? Então esse vídeo do YouTube vai ser lançado nessa semana ainda, em que eu explico toda a neurociência, todos os detalhes sobre essa discussão, se o intestino realmente é o segundo cérebro ou não. Então fica ligado lá no meu canal do YouTube, já se inscreve por lá, é o Lucas Kane, só pesquisar Lucas Kane aí que você vai achar. E é um vídeo que vai ser muito legal, a gente vai postar mais ou menos um vídeo por semana por lá também. Beleza? Ó, o Gustavo mandou aqui, ó, sobre seu curso, poderia falar mais? Posso sim, Gustavo. Tem alguma dúvida específica que você queira saber sobre o nosso curso? Mas em resumo, o curso de Neurociências na Prática Clínica é o curso mais completo para você aprender neurociências aplicadas à prática do terapeuta, psicólogo, psicanalista, terapeuta integrativo ou até outros profissionais da saúde ou que trabalham com comportamento como um todo. É um curso que você começa aprendendo desde o básico, desde a neurobiologia básica, como que os neurônios se comunicam, sinapses, neurotransmissores. Aí a gente aprende sobre anatomia, saber localizar cada área do cérebro, para que serve cada área. E aí a gente vai entrando na parte mais aplicada. A gente começa a falar sobre emoções, memórias, condicionamento, sono, alimentação, funções executivas, foco, atenção, desenvolvimento, até chegar no módulo de patologias, em que a gente aprofunda na neurociência de cada quadro, ansiedade, depressão, dependência química, TDAH, espectro autista, borderline, isso, aquilo. E por fim, temos o módulo de intervenções clínicas, que lá é para você aprender a colocar a mão na massa. A gente tem aulas falando sobre ferramentas terapêuticas como um todo e até sobre técnicas de terapia, em que a gente explica a neurociência e o passo a passo para você utilizá-lo com seus pacientes dentro do consultório, tá? E tem vários bônus, tem a apostila completa do curso, PDF das aulas, grupo de alunos, você pode perguntar qualquer coisa ali embaixo que eu mesmo te respondo por lá, então eu estou sempre respondendo aluno lá na plataforma, aula ao vivo que acontece todos os meses, então todo mês a gente tem aula ao vivo, nessa quinta-feira a gente tem aula ao vivo lá com eles, enfim, tudo isso está incluso aí na nossa formação, beleza? Curso maravilhoso demais. Que bom que você está gostando, Cláudia. Fico feliz em saber disso. Qualquer coisa que você precisar, a gente está por aqui. Top, já falou tudo que eu gostaria de ouvir. Muito obrigado, muito bom. Então, beleza. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar
lá para nossa equipe, que eles estão prontos para poder te ajudar. E caso você queira saber mais, é só ir no link da minha biografia, tem uma aula de apresentação completa sobre a formação, que você já aprende um pouco sobre neurociências nela, e aí você pode fazer a sua inscrição. Como falei, são 15 dias de garantia incondicional, então pode escrever sem medo por lá. Beleza? E se tiver sem paciência para assistir o vídeo de apresentação, não é muito longo não, ele é bem interessante, é bem legalzinho. Mas se não quiser assistir, manda um direct que eu já te mando direto o link de compra, tá? Vou cair para dentro, vai ser muito bem-vindo lá, estamos te esperando nessa comunidade que está crescendo a cada dia. Eu nem sei quantos alunos que nós já somos. A última vez eu vi que a gente tinha passado de 2.000 alunos, agora eu não sei mais quantos nós somos, mas tenho certeza que a gente ainda vai dominar o universo aí das neurociências no Brasil, e a gente já está chegando em outros países. Temos muitos alunos de Portugal, brasileiros de outros países também. Então, a gente está bem animado, bem feliz com os próximos projetos. Valeu, pessoal. Tamo junto, então. Boa semana para vocês. Bom finalzinho de segunda-feira. E vai acompanhando por aí que tem bastante coisa por vir. Valeu, até mais.